Olá, internauta e ouvinte da 93 FM. Damos início aqui ao podcast Economia e Finanças, um programa de análise e comentários das tendências econômicas e financeiras do momento, além de entrevistas com empreendedores de sucesso. Aqui, a nossa cidade e região em destaque. O Economia e Finanças tem o apoio institucional da Liga dos Homens do Trabalho. E o nosso assunto de hoje é sobre o setor de alimentos. Pesquisa recente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, revelou que o volume de vendas do setor caiu 3,7% no mês de abril ante o mês de março, segundo dados do Índice de Atividade Econômica Abrazel Estônia. Na comparação anual, também houve queda de 5,9%. Os maiores recuos de vendas foram nos estados de Roraima, Pará e Amazonas. O maior índice, o de Roraima, foi de 13,9%. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rondônia registraram os menores índices. O nosso estado registrou uma queda de apenas 1,5%. As expectativas da Abrazel apontam para uma ligeira melhora de vendas em função do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. Mesmo assim, o cenário, segundo a Abrazel, não é dos melhores. As dificuldades são evidenciadas pelos altos índices de empresas com pagamentos em atraso e operando sem fazer lucro. Mas temos o lado cheio do copo. Para celebrar os sabores e saberes que ajudaram a consolidar a cultura e a identidade gastronômica de cada região do nosso estado, o governo de Minas, em março, anunciou o Ano da Cozinha Mineira, cozinha clássica e contemporânea, projeto que integra o Minas para o Mundo, uma vez que o turismo em nosso estado, repetidamente, tem sido destaque no cenário nacional. E afinal, a culinária é mesmo um bom negócio para os mineiros? Eu acredito que sim, principalmente para os que investem em tradição. Mas para nos dar uma resposta assertiva sobre esse tema, eu converso hoje com Adilson Tonholo, ele que é proprietário e gerente do tradicional restaurante Roselanche, referência de culinária na nossa cidade e ponto de encontro de turistas que passam aqui pela nossa região. Toda vez que eu vou a Belo Horizonte, quando falamos de Barbacena, sempre alguém se lembra do tradicional Roselanche. Adilson, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E afinal, culinária em Minas é mesmo um bom negócio? Boa tarde, o prazer é meu estar aqui falando desse programa sobre as empresas. Eu, por exemplo, nós, por exemplo, Roselanche, não podemos reclamar, não. Desde depois da pandemia, o nosso movimento só vem melhorando, razão que o turismo está aumentando e nosso movimento está bom, não podemos reclamar. Que maravilha. Eu creio que a tradição contou muito nesse aspecto, né? E nos conte, Adilson, como é que foi a inauguração do Roselanche? Essa tradição nasceu com um nome interessante, Roselanche. E como é que foi a ideia de abrir esse negócio? Como é que começou a ideia e deu certo e está aí mais de 50 anos? O Roselanche nasceu dia 3 de dezembro de 1969. Meu avô, Fiorelli Loschi, junto com os filhos e os genros, ele, como era um dos primeiros ao plantio de rosas em Barbacena, ele viu a oportunidade de fazer um ambiente para vender rosas e lanche. Aí, por isso, o nome de Roselanche, rosa e lanche. E era mais focado, na época, para a rosa. Só que, com o passar do tempo, é mais focado do restaurante. Que maravilha. E não foi fácil, né? A gente pensar um empreendimento de 55 anos, desafios são muitos. Diz para nós, Adilson, qual o desafio de manter um empreendimento dessa natureza, né? E por tantos anos, qual é, afinal, a rotina de quem trabalha no Roselanche? A rotina de trabalho é uma rotina que você tem que trabalhar todos os dias, porque lá funciona de segunda a segunda. Funcionamos de 6 da manhã até as 21 horas, todos os dias. Então tem que trabalhar, dedicar, ser honesto, qualidade, gostar, amor. Isso aí é um conjunto de coisas.
Então, por isso que a empresa sobrevive esse tempo todo. Porque a empresa é igual uma pessoa. Nasce pequena, cresce, tem uns que atingem a maioridade, outros não, outros ficam atrás, outros vai até adulto, vai caminhando. E o Roselanche chegando na terceira idade, né? E o Roselanche perto, está quase me apanhando. Está quase te apanhando. É interessante essa sua frase, porque a pessoa jurídica não é só o empreendimento, a pessoa jurídica é uma pessoa viva, né? É uma pessoa viva e você tem que ter amor, tem que tratar bem, porque você faz as coisas bem feito, com dedicação, você tem o retorno. Tudo que você faz com gosto, com amor, com dedicação, com honestidade e respeito, você pode estar certo que você vai ter um retorno. E não é fácil. A gente que entende que manter o empreendimento não é fácil. A gente lembra aqui do período da pandemia e a pandemia que teve um enorme impacto aí para todos os setores, né, econômicos e, em especial, atingiu em cheio o setor de restaurantes, bares e lanchonetes. E, de fato, foi um período difícil para o setor. Nos conte, Adilson, como é que foi os meses difíceis, né, que envolveram a pandemia para o Roselanche? A pandemia foi difícil para todo mundo, né? Para todas as empresas, para todo mundo. O setor de turismo acabou, ficou coisa. E nossa casa é uma casa grande, tem uma despesa fixa muito grande. E você tem que continuar, mesmo não entrava um cliente, 10 clientes no dia, essas coisas, você tem que dar manutenção, porque tem muito, tem computador, tem geladeira, tem freezer, tem câmara frigorífica, tem muita coisa. Se você parar a manutenção, depois você não repõe. Então, foi muito difícil, teve muito mesmo, muito difícil, mas graças a Deus nós conseguimos dar a volta por cima e hoje está tendo a recompensa. E por causa da pandemia, vocês tiveram que entrar numa área diferente, que era do delivery, né? Justamente, entramos com delivery também, que ajudou na época que era a única coisa, né, que tinha era o delivery. Também ajudou. Que conseguia sair um pouquinho daquele sufoco. Do sufoco. E do Roselanche de 50 anos atrás, Adilson, para o Roselanche atual, o que mudou? Mudou muita coisa, né? O Roselanche atrás, igual eu falo, não podia imaginar que ia existir internet, existir e-mail, existia lampião, lamparina, manivela. Então, o Roselanche naquela época tinha muita dificuldade, muito mesmo. Você não conseguia as coisas igual na área de restaurante. A batata você tinha que comprar em saco inteira, descascar. O frango era vivo, era inteiro, você tinha que limpar coisas. Então, as coisas, na época, eram muito difíceis. Hoje melhorou muito em termos de logística, de entrega de mercadoria. Naquela época, a gente tinha até Belo Horizonte fazer compra, na Ceasa e tudo, porque não existia, era tudo difícil mesmo. E que era melhor na época era a mão de obra, entendeu? Que hoje está deixando a desejar esses meninos mais novos, mas o restante melhorou muito na nossa agora, hoje, a qualidade do serviço, as coisas, os maquinários que tem hoje, por exemplo, cozinha, tem um forno combinado, que ele faz vários pratos, existe máquina de várias coisas, de fazer suco, de fazer gelo, quer dizer, hoje melhorou muito essa área. A tecnologia alterou o processo produtivo. Alterou o processo, muito bom. Mas a mão de obra já faz diferença. Muita. Não era como era aquela mão de obra que a gente tinha lá, que as pessoas de menor começavam a trabalhar lá, estudando, trabalhando, se ajudando até a educar. Tem um lado também de família. E de lá são várias pessoas, que hoje tem pessoas que é aviador, tem pessoa que é do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, pessoa que é do Banco do Brasil, pessoa, sabe? Muita gente saiu de lá. Então, o menino o mais novo, não vou trabalhar. Não, vai trabalhar, vai estudar, vai coisa que... Eu creio que o Adilson está dizendo uma coisa importante para os jovens, né? Muitos jovens
iniciam desanimando porque acha que tudo vai ser fácil, vai estar pronto. E não é tudo pronto, tem que iniciar com muito trabalho, com muita dedicação. E a vida profissional não é diferente. Eu creio também, né, Adilson, que os jovens às vezes estão mal orientados porque quando se fala, por exemplo, na área da construção civil, hoje nós sabemos que um pedreiro ganha muito bem porque ele conhece a tecnologia daquilo que ele faz. E eu creio que a área de cozinha, para quem é cozinheiro, vai ser cozinheiro, está entrando nessa área, é a mesma coisa. O conhecimento, apesar de toda a tecnologia que existe, o conhecimento e a dedicação de quem for trabalhar nessa área faz diferença, né? O cozinheiro não ganha mal. Não, o cozinheiro ganha bem, tem um horário bom, tem uma... É bom e ele é reconhecido. É uma profissão bonita e ele ganha bem. Basta querer, ter vontade, gostar, que é muito bonito. Dedicar e não ter dia de trabalho porque tem final de semana. Meu problema maior é esse, que é sábado, domingo, dia santo, feriado, mas tem que gostar. Mas aí descansa na segunda-feira que ninguém pode descansar. Pois é, ué, descansa na segunda. Lá normalmente tem umas escalas de 12 por 36, então trabalha um dia, folga o outro, né? Então... E o movimento grande exige muito também, né, Adilson? Você tem uma média aí de clientela, mas de vez em quando você tem cliente a mais, inesperado, que chama também você para um trabalho maior, né? Esse é um dos problemas, porque a casa é grande, ela cabe muita gente. Então tem dia que você não está esperando, aí enche, quer dizer, o cliente tem que... Você tem que dar um jeito, porque tem que ser servido. Porque se ele não for, vai reclamar, aí que costuma acontecer. O lugar não está bom, o que está acontecendo? Por isso daí custa dinheiro, né? Para manter, para ter a pessoa, para você chegar lá, ser servido. A pessoa não quer saber se faltou, se adoeceu, se não tem. Tem que atender com tempo. E um empreendimento de 50 anos, a gente imagina décadas aí, nós falamos de das dificuldades que foi a pandemia, e o Roselanche nesses 50 anos teve muita coisa também de dificuldade econômicas, a parte da economia brasileira que influenciou muito também na atividade de vocês. Influenciou muito, principalmente no plano cruzado, aqui, congelamento de preço, uma época muito difícil, mas muito, muito. A época era... os preços para você vender congelado e para comprar tinha de pagar ágil. Era muito difícil. Foi até que nós... Certo que é no aperto que aprende, né? Que nós começamos a ter o self-service. Que até então, aqueles anos atrás, só existia Lacarte, não existia self-service. Self-service começou em São Paulo, depois começou um pouco em Belo Horizonte. Aí que nós fomos até lá em Belo Horizonte para aprender, para ver... para mudar, porque tudo congelado, você pagando ágio, carne, tudo, então foi um problema. Mas demos volta por cima, e estamos aí hoje, graças a Deus, bem. Uma empresa familiar, né? E a gente viu a história começando com o avô, os irmãos, e agora é tio, as sobrinhas. E qual é a perspectiva para o futuro, Adilson, em relação ao Roselanche, essa nova geração e um empreendimento que continua crescendo e com sucesso? A perspectiva é boa, o futuro, e a gente está torcendo que continue, que dê certo. Eu não sei quantos anos eu vou ficar, que eu vou estar, que eu vou estar aí, mas espero com as minhas sobrinhas, com os filhos dela, com o pessoal, que continue, que dê continuidade de tudo. Nós tanto acreditamos no empreendimento, no que nós fazemos. Nós estamos fazendo até uma área crescendo, aumentando, melhorando. A gente não para de fazer. Sempre para melhorar, para dar mais conforto ao cliente, modernidade, tem que acompanhar. Maravilha. E a gente vê que o setor ele permanece sempre muito ativo. Para a nossa região, até vira referência, né? Onde a Roselanche hoje é uma referência até de linha de ônibus, né? Roselanche, Santo Antônio. E começou, como vocês viram aqui, o Adilson contando, vendendo rosas, um pequeno empreendimento, e chega ao ponto que chega com muito trabalho e muita dedicação. Essa rotina de trabalho, Adilson, de quem está no restaurante é muito valorizada, mas poucos conhecem os detalhes de muito trabalho, de muita dedicação. E é muito interessante que é uma empresa familiar que tem seus desafios, como esse tipo de perfil de empreendimento,
mas que aí está dando uma sequência já de uma terceira geração, né? Está dando sequência de terceira geração e que Deus quiser continue e que mais gerações venham e não deixa a peteca cair, né? Maravilha. Agradecemos a presença de Adilson, gerente e proprietário do Roselanche, aqui conosco, passando a experiência desse empreendimento tradicional e importante na nossa região. Muito obrigado, Adilson, pela sua presença aqui conosco na Economia e Finanças. Eu que agradeço pela sua oportunidade que deu para as pessoas conhecerem um pouquinho da história da Roselanche, porque as empresas que estão no mercado há bem tempo, todas elas têm uma história bonita. E é bonito, é gratificante e é bom. E nós que temos a agradecer por ter a disponibilidade de vir compartilhar conosco aqui. Obrigado, Adilson. Muito bem, encerramos o nosso Economia e Finanças de hoje com uma frase do escritor norte-americano William Arthur Ward. O pessimista reclama do vento. O otimista espere que ele mude de direção. Mas o realista ajusta as velas do barco. Com essa reflexão, eu arrisco emendar. Não se desespere, ainda há tempo para ajustar as velas de seus negócios e de suas economias pessoais. A tempestade vai passar. Desejamos a todos uma semana muito produtiva e feliz. Até a próxima!